Meus pais disseram ao meu irmão mimado que ele poderia ficar com a minha casa só porque sou solteiro e ele tem esposa e filhos. Quando neguei, eles tentaram invadir a minha casa e até fizeram documentos falsos. Mas isso não acabou muito bem para todos eles depois que eu chamei a polícia, expondo todos os anos de negligência que passei por causa do favoritismo deles. Faça pelo Dan. Parte 1 do post. Sou um homem solteiro. Tenho pouco mais de 30 anos. Tenho um irmão de 29 anos que já tem 4 filhos. O primeiro nasceu quando ele tinha 22, o segundo veio 1 ano depois, o terceiro 2 anos depois disso, e o quarto nasceu recentemente, há poucos meses. A esposa dele, minha cunhada, e eu não nos damos bem, pois ela sempre tenta me provocar agindo como se fosse superior, e vira uma verdadeira vítima dramática se eu respondo de qualquer forma. Ela consegue chorar na hora e faz um teatro tão convincente que conquista a simpatia de quase todo mundo. Meus pais e meu irmão simplesmente adoram ela. Mesmo sabendo como ela é de verdade, só não se importam. Ela realmente é bonita, não posso negar, mas é tão difícil de conviver que nunca conseguiria me sentir atraído por ela. Ela também se recusa a trabalhar, apesar de ter diploma universitário e contar com a ajuda da minha mãe para cuidar das crianças o dia inteiro. Então, a renda deles depende só do meu irmão. Isso também significa que eles não têm condições de morar em outro lugar a não ser na casa dos meus pais. E privacidade não existe, já que todos vivem sob o mesmo teto em uma casa de 3 quartos construída nos anos 60. Crescendo, meu irmão mais novo também era o claro favorito. Somos 3 anos de diferença, mas ele desenvolveu um complexo de superioridade porque eu era punido com força toda vez que respondia às provocações dele. Ficava claro que meus pais se importavam mais com ele, pois ele ganhava a maior parte das coisas, a menos que alguém chamasse a atenção deles por isso. O que até acontecia com certa frequência entre outros familiares. Por esse motivo, meus pais decidiram nos mudar para cerca de 250 quilômetros de distância. Assim, só víamos os parentes em feriados, já que era uma viagem de 3 horas. Meu irmão já foi agressivo fisicamente comigo várias vezes, flertou sem parar com minha primeira namorada até ela terminar comigo, e sempre ria de qualquer problema que eu tivesse. E meus pais apenas mandavam eu superar quando eu ficava chateado com isso. Só recebia tratamento igual quando meus pais queriam manter as aparências. Confesso que era engraçado ver a cara deles quando tinham que me tratar igual ao meu irmão nos aniversários e no Natal, porque outros parentes estavam presentes. Tínhamos familiares muito curiosos e que adoravam fofoca. Então meus pais faziam de tudo para esconder o que realmente acontecia e ameaçavam tirar todas as minhas coisas se eu abrisse a boca. Isso só fez com que comemorassem ainda mais quando fiz 18 anos e saí de casa, pois não precisavam mais cuidar de mim. Eu nem tinha terminado o ensino médio quando fui embora, mas ficar de favor em sofás era bem melhor do que morar com eles. Desde então, meu contato com eles foi mínimo. Nem apareceram na minha formatura do ensino médio, mas não me importei. Depois disso, só costumava ver meus pais e meu irmão nos feriados, como o resto da família. O começo da pandemia, em 2020, não foi fácil para mim. Perdi o emprego e não consegui renovar o contrato do apartamento porque meu colega de quarto também ficou desempregado e nenhum de nós podia bancar o lugar só com o auxílio. Era um apartamento alugado de 2 quartos que eu adorava. Quando o contrato estava acabando, meu colega foi embora mais cedo para morar com parentes e eu tive que vender quase tudo que tinha porque logo ficaria sem teto se não reduzisse tudo ao mínimo. Realmente, não deveria ter alugado um lugar tão caro, mas eu gostava da vida boa. Até que a vida não foi mais tão gentil comigo. Percebi que deveria ter morado num lugar mais barato para ter economias e uma segurança. Mas eu tinha um plano. Tenho uma caminhonete porque sempre gostei. Então achei um trailer por $1.000 em bom estado e coloquei na caminhonete para poder morar nele um tempo. Era para ser temporário, mas acabei ficando bem mais do que imaginava. Inicialmente, queria estacionar meu trailer na casa dos meus pais, onde meu irmão e a família dele ainda moram. Mas quando pedi para ficar um tempo, eles disseram que a casa estava cheia e não me queriam lá. E, claro, nosso relacionamento também não era bom havia anos. Só aceitariam que eu estacionasse lá se eu pagasse praticamente o valor do aluguel de um apartamento na minha cidade. Era caro demais só para deixar o trailer parado. Eu estava desempregado e tentando economizar o máximo até achar outro emprego. Pelo valor que pediram, era melhor morar num apartamento de verdade. Meus pais disseram que meu trailer era feio e mandaram eu procurar outro lugar, já que não chegamos a um acordo. E minha cunhada achou engraçado eu ter que morar em um trailer. Meu irmão entrou na onda dela e começou a me chamar de vagabundo e morador de rua. Acabei passando a primeira noite estacionado no estacionamento de uma loja. Fiquei morrendo de medo de alguém tentar invadir, quase não consegui dormir. Não tinha para onde ir.
já que outros parentes moravam longe e meus amigos só moravam em apartamento. E eu também não queria sair da minha cidade. Ainda bem que consegui direcionar minha correspondência para o apartamento de um amigo, assim continuei recebendo minhas cartas. Encontrar um lugar estável para ficar era complicado. Procurei empregos parecidos com o que tinha antes, mas demorei meses levando a vida nômade no trailer. Nesse tempo, tive que lidar com de tudo, desde pedintes e usuários de drogas, até gente mandando eu sair porque meu trailer era feio. Um deles até disse que era de uma associação de bairro, mas eu nem estava em uma rua residencial. Quando questionei que associação, o sujeito ficou bravo e me ameaçou. Acabei mudando de lugar para evitar problema. Para conseguir eletricidade, aprendi a usar uma extensão longa e plugava onde conseguisse para recarregar as baterias do trailer. Às vezes, até numa tomada externa de prédio aleatório. Sei que não é certo, mas era a única forma de manter a geladeira funcionando. Tinha um carregador solar pequeno só para o celular. Nunca tive gerador que faz barulho e gasta combustível. Então improvisava como podia. Depois de meses assim, finalmente consegui um novo emprego. Precisei ir para a cidade vizinha para evitar trabalhar com varejo, coisa que fiz durante a faculdade e tinha prometido nunca mais fazer. Quase quebrei essa promessa. Ainda recebia o auxílio-desemprego, mas não tinha onde morar direito. Não queria continuar desempregado quando o dinheiro acabasse, e já estava ficando entediado. Só me restava ler, ver filmes em um DVD portátil, usar o celular ou o notebook e anotar onde podia estacionar e quais banheiros públicos estavam disponíveis. Chegou a dar inveja dos japoneses com os banhos públicos. Faz falta isso aqui. Quando consegui o emprego, praticamente morei no estacionamento nos fundos da empresa, numa área de vagas antigas do depósito que ninguém usava, tão longe que parecia esquecida. Meu chefe até gostou do arranjo porque eu estava sempre disponível para qualquer turno, desde que tivesse dormido o suficiente. Ele até deixou eu tirar o trailer da caminhonete e montar num cantinho do estacionamento, assim eu podia dirigir por aí sem carregar ele junto. Não sei se era exatamente permitido, mas ninguém implicou. E não precisei lidar com muita gente invadindo a área. Às vezes aparecia um ou outro, mas os seguranças davam conta. Eu basicamente estava de plantão o tempo todo, trabalhando quase todos os dias. Meu chefe deixava eu ligar o trailer na energia e na água da empresa, e eu pagava uma aluguel trabalhando de graça aos domingos, quando só tinha o faxineiro e o segurança. Fora isso, tomava banho no apartamento de amigos ou na academia, já que o trailer não tinha chuveiro, só um banheiro químico portátil que evitava usar para não ter que limpar depois. Eu tinha a chave do depósito e podia usar o banheiro a qualquer hora. Fiquei até amigo do segurança do turno da noite, que hoje é um dos meus melhores amigos. O trailer era fácil de aquecer no inverno com um aquecedor elétrico pequeno. No verão era sofrido. Precisei comprar um ar-condicionado portátil usado para aguentar. Ganhei bastante fazendo hora extra e aprendi coisas novas com outros funcionários. Uns meses depois, consegui uma promoção para supervisor e comecei a ganhar melhor do que no emprego anterior. Foi quando decidi que queria uma casa. O susto de perder o apartamento me fez perceber que precisava de algo estável a longo prazo. Procurei perto do trabalho e achei uma casa pré-fabricada de 3 quartos num terreno pequeno a apenas 3 km da empresa. Consegui pagar $10.000 a menos do que pediam. Usei praticamente todas as minhas economias na entrada e consegui financiamento. Finalmente não precisei mais morar no trailer, e ainda tinha espaço no quintal para deixar o trailer parado, como um anexo, caso eu precisasse usar de novo. Quando já estava instalado, fui bobo de me exibir nas redes sociais. Minha família viu a postagem e foi aí que a confusão começou de verdade. Algumas semanas depois, meus pais, meu irmão e a família dele apareceram sem avisar para conhecer a casa. Nem dei meu endereço a eles, então até hoje não sei como descobriram. Nenhum amigo meu entregou e ninguém da família tinha me visitado antes, então acho que podem até ter me seguido do trabalho até em casa, não duvido nada. Assim que abri a porta, todo mundo entrou de uma vez, feito turistas bagunceiros, e foram logo se sentindo em casa. Todos ficaram fuçando em tudo, e minha cunhada me lançava uns sorrisos estranhos. Só depois percebi o motivo, e me deixou com mais raiva ainda. Meus pais falavam toda hora que eu tinha espaço demais, que era muito para alguém sem mulher e filhos. Vai saber, talvez um dia eu case. E meu irmão vivia comentando que minha casa era maior que a dos meus pais, e era mais perto do emprego dele também. Sinal vermelho por todo lado, eu sei. Depois de um tempo, meu irmão pediu para conversar em particular. Todo mundo saiu da sala e foi para a varanda. Aí que saquei que estavam aprontando alguma. Meu irmão, vou chamar de Dan, para facilitar, disse que a casa era grande demais para mim sozinho.
e que eu deveria deixar ele e a família dele morarem lá, já que a esposa está grávida do quarto filho e que minha casa é mais perto do trabalho dele. Ele ainda sugeriu que, como eu já tinha o trailer, eu podia morar nele no quintal, enquanto eles ficavam na casa principal. Só pra constar, Dan nunca mencionou pagar aluguel, e ele ganha bem. Também falou que haveria mudanças até toque de recolher e que eu não poderia entrar a qualquer hora sem avisar antes. Se não fosse meu irmão, eu ia achar que a pessoa tinha enlouquecido, mas Dan já perdeu o bom senso faz tempo por causa dos meus pais tratarem ele como o centro do universo. Tentei falar, mas ele só me interrompia como se eu não tivesse voz nenhuma. Jamais alugaria minha casa para ele ou para a esposa dele, muito menos deixaria eles tomarem conta assim. Para outras pessoas, talvez, para facilitar pagar a hipoteca, mas não para eles. Já vi histórias assim na internet e nunca achei que viveria algo tão absurdo. Mas meus pais, irmão e cunhada, são exatamente do tipo de gente egoísta e sem noção. Peguei o celular e comecei a gravar só para garantir. Dan nem ligou. Ficou gesticulando e falando todos os motivos pelos quais precisava da minha casa. Depois já começou a agir como se fosse certo e tentou apertar minha mão como se tivéssemos fechado o negócio. Foi aí que criei coragem e disse um sonoro "nem pensar", e disse alto o bastante para ele se assustar. Eu raramente tinha gritado com ele daquele jeito, pois sempre era punido pelos meus pais, mas ali era minha casa, minhas regras. Levantei e disse que minha casa não estava disponível, que agir como se fosse dono não mudaria nada. Comprei aquela casa para mim e não é culpa minha se ele faz mais filhos do que pode sustentar, e por isso não consegue sair da casa dos meus pais. Dan se aproximou e disse que eu não merecia aquela casa, que ele precisava de um lugar melhor para a família dele. Ri na cara dele e disse que isso era absurdo, porque trabalhei duro para conquistar tudo aquilo. Ele começou a gritar que eu não tinha esposa nem filhos, então não precisava de tanto espaço, que eu deveria entregar a casa para ele. Falei que não daria nada e que ele nem ao menos ofereceu aluguel. Se aceitasse, acabaria pagando toda a hipoteca sozinho sem nem poder morar na minha própria casa. Então Dan disse que não deveria pagar aluguel porque família vem primeiro, e que nossos pais já tinham decidido que eu faria isso, que eu ia deixar ele ficar lá. Eu gritei, como se a palavra deles fosse lei, e disse que eles não tinham o direito de dar minha casa para ninguém. Foi aí que, como se combinado, meus pais e cunhada entraram correndo pela porta e me cercaram para tentar me obrigar a aceitar. A discussão foi feia. Ouvi o clássico "faz isso pelo Dan" mais vezes do que consigo lembrar. Falei que ninguém ali tinha direito de decidir sobre minha casa ou minha vida, e que saíssem antes que eu chamasse a polícia. Minha cunhada gritou mais alto, dizendo que estava grávida de novo e que eu não podia fazer isso com ela. Falei que não fiz nada, ela é que achou que podia tirar tudo de mim como se fosse obrigação minha. Não devo nada pra ela nem pra família dela. Então chamei ela de convencida que nunca me respeitou e que não me importava com o que ela pensa nem com a quantidade de filhos. Não vou deixar ela morar na minha casa. Isso deixou ela tão irritada que me agrediu. Conseguiu me dar um tapa no rosto e tentou mais, mas meu irmão segurou ela enquanto ela berrava, querendo me arranhar. O celular gravou quase tudo. Então levantei o telefone e disse que chamaria a polícia se não fossem embora imediatamente. Meus pais disseram pro Dan que estavam indo, e minha mãe falou que eu tinha uma semana para tomar juízo. Falei que não ia mudar de ideia e que não voltassem mais. Aí avisei pra minha cunhada que gravei tudo e que se ela tentasse algo, denunciaria ela por agressão. Ela saiu chorando alto, meu pai saiu em silêncio e minha mãe foi a última, dizendo que eu devia fazer isso por Dan e minha cunhada. Respondi que jamais faria. Parte 2 do post. Como falei na primeira parte do meu relato, muita gente pode achar tudo isso inacreditável e longo demais. Sim, eu sei que já existem histórias parecidas pela internet. Eu mesmo já vi várias. Mas não é como se essas pessoas tivessem o monopólio desse tipo de situação. Aliás, até me surpreende que esse site não seja mais usado para expor gente assim, já que pessoas abusivas deviam ter mais medo de serem desmascaradas aqui. De qualquer forma, não culpo quem achar que é exagero. Eu também desconfiaria se estivesse lendo. Mas lendo isso em minha primeira postagem, dá pra ver como meus pais são problemáticos, pois foram a raiz de tudo e estragaram meu irmão a ponto dele se tornar a pessoa que é hoje. E nunca me deram um motivo real pra isso. E eu até temo que nem exista um. Algumas pessoas simplesmente não conseguem explicar por que fazem escolhas como o favoritismo entre filhos. Então tudo que resta pra elas é se manter do lado do filho que escolheram proteger. E foi exatamente isso que meus pais tentaram fazer. E de certa forma, acabei destruindo a vida deles por causa disso. Não no sentido legal, mas emocionalmente.
Depois que expulsei meus pais, meu irmão e minha cunhada por tentarem me obrigar a entregar minha casa nova para o meu irmão, fui imediatamente para as redes sociais e contei a história para toda a família. Rapidamente a notícia se espalhou, mas hoje você não vai encontrar nada porque eu já apaguei tudo faz tempo e deixei meu perfil privado. Fiz isso porque sabia que a primeira coisa que eles fariam ao chegar em casa seria tentar distorcer tudo para me pintar como vilão. E eu estava certo. Mas tive cerca de 1 hora de vantagem antes deles, e ainda tinha a gravação em vídeo como prova do que aconteceu. Não pretendo mostrar esse vídeo aqui, então nem adianta pedir. Agir rápido funcionou, porque consegui que muitos parentes ficassem do meu lado logo de cara. Meus pais, Dan e minha cunhada, até tentaram se defender, mas já era tarde. Eles nem tentaram mentir muito. Alguns poucos parentes ainda apoiaram eles, mas a maioria já sabia como eles eram abusivos, então entenderam rápido o que estava acontecendo. Uma pessoa em particular chegou a me ligar. Nem sei quem era. Ficou gritando ao telefone que eu era um irmão horrível e que eu devia dar espaço para um homem de família de verdade. Só desliguei e bloqueei o número. Nunca mais me incomodou. Passou 1 semana e meus pais apareceram aqui em casa com Dan, como tinham ameaçado antes. Ficaram tocando a campainha sem parar, batendo na porta até eu atender. Abri só uma frestinha e eles tentaram entrar à força de novo. Mas eu tinha colocado correntes de segurança e ainda me apoiei contra a porta. Meu pai e meu irmão exigiam que eu deixasse entrar. Mas avisei que estava gravando tudo e que chamaria a polícia se tentassem me forçar. Minha mãe acalmou os dois e então, com aquele tom super falso, perguntou se eu estava pronto para deixar meu irmão se mudar para cá. Falei para ela e todos eles sumirem da minha casa e nunca mais voltarem. Minha mãe começou a chorar e perguntou por que eu não podia fazer isso pelo Dan, já que ele era meu irmão querido. Eu ri e disse, na lata, que não amo o Dan como irmão, porque ele me tratou mal a vida inteira e que eles só incentivaram isso. Falei que eram pais terríveis e ele, um irmão péssimo. Mandei todos embora ou chamaria a polícia imediatamente. Eles foram embora surpreendentemente fácil, tirando minha mãe que saiu chorando alto e o resto me olhando com ódio. Foi até suspeito terem ido embora tão fácil. Achei que tudo tinha acabado, mas deveria ter levado mais a sério porque eles tinham mais planos ridículos. Cheguei em casa numa sexta-feira à noite e encontrei um caminhão de mudança e a van do meu irmão na garagem. Dan e a família estavam descarregando as coisas para dentro da minha casa. Ele só acenou com um sorriso cínico quando me viu. Fiquei furioso e mandei todo mundo parar. Mas minha cunhada, toda arrogante, disse que, gostando ou não, eles iam se mudar sim. E ainda de forma bem falsa, fez bico e disse que estava tudo bem porque a mamãe deixou, e que eu devia sempre ouvir o que ela manda. Só de ouvir aquilo e ver a cara dela já fiquei irado. Então entrei no meu caminhão e liguei para a polícia na hora. Quando perceberam, minha cunhada começou a bater no vidro e gritar para eu parar, dizendo que eu não podia fazer isso porque eles precisavam da casa. E ainda chorou. Por que você não pode fazer isso pelo Dan? Eu respondi, que nada. A casa é minha, não dele. Então ela ameaçou riscar o caminhão se eu não desligasse. Tudo isso a atendente do 190 ouviu, porque a janela estava um pouco aberta. Avisei que se ela fizesse algo, eu processaria. Ela então recuou. Quando a polícia chegou, Dan, minha cunhada e os filhos tinham trancado a casa por dentro. Contei para os policiais o que aconteceu e mostrei minha carteira de motorista nova com o endereço da casa. Quando fomos até a porta, vi que tinham trocado a fechadura e a antiga estava lá na varanda, com um miolo perfurado e a furadeira ainda largada ali junto com um kit de brocas. Dá para acreditar que deixaram provas assim? Mostrei tudo para os policiais e expliquei os eventos. Pelo visto, Dan chamou nossos pais enquanto eu falava com a polícia, pois logo eles chegaram. Meus pais começaram a mentir dizendo que eu tinha concordado em alugar a casa para meu irmão e a família dele. Disse que isso era fácil de provar que era mentira. Então Dan e minha cunhada apareceram com uns papéis na mão, achando que tinham sido super espertos. Tinham impresso um falso contrato de aluguel, mas minha assinatura estava lá e era totalmente diferente da minha letra. Acho que eles nem sabem como é minha assinatura. Falei pra eles que aquilo era uma fraude ridícula e que se a polícia investigasse ia ficar óbvio. E que ir pra cadeia não ia ajudar em nada, inclusive poderia fazer Dan perder o emprego, o único sustento da família dele. Disse também que ia procurar um advogado e processar por danos se algo meu fosse roubado ou danificado, e que também podia acionar o conselho tutelar se fosse o caso. Dan ficou pálido de medo, mas minha mãe entrou no meio, insistindo que eu devia fazer isso pelo Dan, e que eu podia morar no trailer para eles terem finalmente uma casa só pra eles.
Gritei que, se ela acha essa ideia tão boa, que fizesse ela mesma por ele e deixasse ele ficar na casa dela. Os policiais separaram minha mãe de mim e eu disse que queria todos fora imediatamente ou abriria queixa. Falei alto que eles arrombaram minha porta, que os papéis eram falsos, que falsificaram minha assinatura e que tinha vídeo da minha cunhada me agredindo. Tudo crime sério. E se não saíssem, eu ia acabar com a vida deles por isso. Só não tinha feito ainda por consideração às crianças do Dan. Então era a última chance deles sumirem dali. Quando ouviram isso, acho que finalmente perceberam que não iam me obrigar a nada. Minha mãe se rendeu e disse que ia acabar com aquilo. Foi até minha cunhada e conversou com ela em voz baixa, enquanto meu pai falava com Dan. Minha cunhada imediatamente começou a chorar alto e a rasgar os papéis falsos em pedacinhos, jogando no chão. Até levar bronca do policial, que mandou recolher os pedaços ou ia multar por sujeira. Os policiais já estavam de saco cheio da situação. Dan teve que mandar as crianças colocarem as coisas de volta no caminhão, todas chorando, e a mais velha soluçando porque não ia mais ter quarto próprio. Minha cunhada e Dan juntaram os filhos para tentar aquela última cena de drama. Todos juntos chorando e implorando para eu ceder. Sério, parecia ensaiado. Todas as crianças com o mesmo olhar de pena, minha cunhada passando a mão na barriga de grávida, meu irmão com a cara mais triste possível dizendo: "Por favor, não faz isso, precisamos viver aqui." Mas não cedi e mandei continuarem arrumando tudo de volta. Todo mundo chorou mais alto e Dan gritou: "Tá satisfeito agora? Nos negou um lar porque é egoísta demais para ajudar a família." Acabei rindo e respondi que o que ele queria era tomar, não dividir. E que não ia cair nesse teatro. Não considero mais ele meu irmão. Só alguém mimado que acha que pode pegar o que quiser. Dan ficou xingando até o policial mandar parar ou ia ser algemado. Ele então ficou ali, entre o medo e a raiva. Pedi para os policiais ficarem até que todos tivessem ido embora, e eles disseram que não iam sair até resolver tudo. Logo depois chegaram mais viaturas, então meus pais tiveram ainda mais motivação para ir embora logo. Fiz Dan me devolver as chaves da nova fechadura. Ele ficou relutante, mas ao invés de entregar, jogou as chaves no bueiro da rua. Um policial mandou ele ir buscar, e ele teve que abrir a tampa e se sujar todo para recuperar. Assim que conseguiu, jogou as chaves na minha mão e saiu reclamando. Mandei todo mundo sair dali e nunca mais voltar. Minha mãe disse que eu seria deserdado, como se isso fosse uma ameaça. Respondi ironicamente: "Ah, que pena. Vou perder o direito de passar os feriados com vocês sendo tratado do jeito que sempre fui, já que Dan sempre foi o favorito de vocês. Vocês me trataram tão mal que se Dan precisar de um doador de órgão, não dou nada pra ele. Então façam como sempre me mandaram fazer quando era criança. Aguentem!" Meus pais ficaram em choque com tudo que falei. Os policiais também olharam feio pra eles. Digo com certeza, se quiser colocar pais abusivos contra a parede, faça isso na frente de policiais. Assim eles não tentam nada pior. Minha mãe saiu chorando, meu pai ficou parado com cara de quem queria me bater, e Dan ficou abraçando as crianças derrotado. Minha cunhada fazia birra no gramado. Logo depois, todos formaram uma fila levando caixas e tiraram tudo de dentro da minha casa. Como nada tinha sido desencaixotado, foi rápido. Só que minha mãe repetia sem parar que ainda dava tempo e que eu podia fazer isso pelo Dan. Chegou até a dizer que Dan poderia me pagar aluguel, e quando isso não colou, falou que eu podia voltar a morar com eles para deixar Dan ficar com a casa. Falei para ela calar a boca e continuar pegando as caixas, que eu não queria Dan ou a família dele por perto, nem o dinheiro dele, e muito menos morar com eles depois de tudo que passei. Fazer acordo com meus pais para mim é fazer pacto com o diabo. Minha cunhada teve outro chilique, jogou uma caixa no chão e ficou sentada chorando no gramado até o fim. Nem quis levantar para ir embora. Quando terminaram de tirar tudo e colocar no caminhão, antes de saírem, confrontei meus pais mais uma vez sobre tudo que me fizeram passar na infância. Com 4 policiais ali, só restou aguentarem. Joguei na cara deles tudo o que aconteceu, até o fato de nunca terem me ajudado de verdade, como quando eu precisava de um lugar para ficar com o trailer. Deixaram Dan e minha cunhada me humilharem e me chamarem de vagabundo. Agora, quem é o vagabundo? Queriam me tirar da minha própria casa pro Dan ficar de graça, mas quando precisei, queriam me cobrar mais do que eu podia pagar só para estacionar o trailer. Os policiais olharam ainda mais feio. Perguntei o que eu fiz para merecer ser tratado assim, já que, quando finalmente tenho um pouco de sucesso, querem tirar tudo para dar pro favorito deles e me deixar sem nada. Eu comprei a casa com meu dinheiro. Não devo nada para eles e não vou pedir nada nunca mais, já que sempre fui só o tapete ou a vaca leiteira para eles. Eles não responderam nada, só ficaram ali, sem reação. Continuei
e perguntei o que os fazia pensar que foram bons pais depois de tudo isso. Meu pai ficou vermelho, mas dessa vez de vergonha. Minha mãe chorava, dizendo que era uma pessoa horrível. Concordei, na lata. Eles são sim. E aposto que vão pro inferno por isso. São pessoas ruins e sabem disso. Mas se eu tivesse dito tudo isso em particular, só iam se irritar comigo e continuar agindo como se o errado fosse eu. Ficaram negando por tanto tempo que isso virou parte deles. Minha mãe se enfiou no casaco do meu pai para chorar e ele ficou parado, derrotado. Dan e a família evitaram até olhar para mim enquanto terminavam de pôr as coisas no caminhão. Fiquei de olho para garantir que nada meu fosse roubado, mas nem tinha tanta coisa assim ainda, pois mal tinha sofá. Eles finalmente foram embora. Minha cunhada ficou me encarando com ódio até meu irmão obrigar ela a dirigir. Assim que todos foram, voltei pra internet e contei tudo o que aconteceu. Meus pais ficaram com tanta vergonha que nem tentaram se justificar. E se antes a família estava dividida, agora a maioria ficou do meu lado. Quem não ficou, preferiu não tomar partido. Ninguém mais comprou o papo de "fizemos isso pelo Dan". Até antigos apoiadores deles mudaram de lado. Acho que todos finalmente cansaram. Logo depois disso, ofereci metade da família para passar o Natal na minha casa nova. Meus pais não foram convidados. Curiosamente, não fui bloqueado nos perfis do meu irmão e cunhada. Vi que ela teve o quarto bebê no começo de novembro. Eles continuam morando com meus pais. Acho que sabiam que eu estava olhando, porque minha cunhada passou a postar indiretas de 2 em 2 semanas sobre a falta de espaço na casa dos meus pais. Provavelmente para ver se ainda consegue me fazer sentir culpado. Aposto que isso enlouquece meus pais, que não têm paz nenhuma na velhice com 3 crianças barulhentas, uma cunhada instável, meu irmão mimado e um recém-nascido na casa. Talvez eles mesmos possam morar num trailer no quintal e deixar o Dan ficar com a casa deles de vez. Aí sim talvez tenham um pouco de paz. Quem sabe podem fazer isso pelo Dan. Era pra ter mais, mas esse post ficou grande demais. Então vou postar a parte 3 depois. Parte 3 do post. Eu estava tentando manter tudo em 2 posts, mas percebi enquanto organizava tudo que a parte 2 ficou grande demais. Então dividi em uma parte 3. Pra quem comentou em massa dizendo pra eu instalar câmeras, eu vou, assim que puder pagar. Ainda estou me recuperando financeiramente de ter comprado a casa no ano passado. E pelo que sei, câmeras boas precisam de um computador decente para gravar, e tudo que tenho é um notebook com 3 anos rodando o Windows 10. Sim, eu sei que existem aquelas câmeras de campainha, e vai ser a primeira que vou comprar. Para quem ficou dizendo que eu devia ter feito meu irmão e minha cunhada serem presos, o único motivo de eu não ter feito isso é porque eles são pais. Os filhos precisam deles. Se o Dan fosse preso, provavelmente perderia o emprego, e sem isso, a família dele ficaria sem dinheiro. E a minha cunhada está com um bebê de poucos meses agora. Nenhum dos dois precisava acabar na cadeia. Mas não é preciso cadeia para dar o troco. A polícia pode ajudar, claro, mas consegui resolver sem registrar ocorrência. Se eu seria tão misericordioso de novo? Provavelmente não. E eles sabem disso. Decidi esperar para criar uma conta e postar só depois do ano novo, caso acontecesse mais alguma coisa. E aconteceu. Como os leitores antigos já sabem, minha cunhada vivia postando indiretas passivo-agressivas nas redes sociais, claramente direcionadas a mim. Principalmente depois que ela teve o 4º filho em novembro. Ela repetia as mesmas reclamações de sempre, só mudando um pouco as palavras. Basicamente, ficava repetindo que estava cansada de morar com meus pais, que não tinha espaço suficiente, que precisava de uma casa só pra ela, e por aí vai. Eu sei que posso soar insensível, mas depois do que vivi com esse povo, só dá vontade de pegar um violino minúsculo e tocar para eles. Eles realmente são desse jeito. E como esperei até janeiro para criar a conta, mais coisa aconteceu como imaginei. Já contei antes que convidei metade da família para a ceia de Natal na minha casa. E todos os que convidei vieram, mesmo sendo uma viagem longa de 3 a 4 horas, mas quiseram vir para me apoiar. Fui elogiado por ter conseguido uma casa sozinho e muitos me pediram desculpas por tudo o que passei. Me perguntaram por que eu não peguei o trailer e não fui morar com eles, em vez de praticamente viver como sem teto por tanto tempo. Tive que admitir, meio envergonhado, que sou muito apegado à região onde moro, e aqui tenho as melhores oportunidades de trabalho. Minha cidade natal não tem muitos empregos na minha área, se é que tem algum, e eu queria conquistar as coisas por conta própria. No geral, aceitaram essa resposta. Depois, seguimos para uma festa ótima. Foi a melhor que participei em anos. Alguns parentes trouxeram CDs de álbuns de Natal, e preciso dizer que o que meu tio trouxe do Ray Charles foi meu favorito. Ele canta músicas natalinas como ninguém. Foi um momento muito feliz, parecia que finalmente eu podia esquecer os problemas do passado e aproveitar o presente.
Mas eu não estaria escrevendo isso se tivesse ficado tudo assim. Cerca de 2 horas depois de começar a festa, adivinha quem apareceu? Meus pais, meu irmão e minha cunhada entraram, tentando fingir simpatia. Nem bateram na porta. Só entraram como se fizessem parte dali. Desliguei a música e mandei saírem imediatamente. Eles imploraram para ficar e disseram que tinham trazido presentes. Um dos meus tios se levantou e gritou com eles antes que eu pudesse falar outra coisa. Ele disse que eles não mereciam estar na minha casa, nem na minha vida depois de tudo que fizeram meses antes, e foi apoiado por vários outros parentes. Detalhe: esse tio é irmão da minha mãe, e sempre foi muito próximo dela, até descobrir o que meus pais fizeram comigo. Meus avós, pais da minha mãe, mesmo já idosos, logo intervieram e disseram aos meus pais que, se querem se reconciliar comigo, ainda é muito cedo. Nunca estiveram tão decepcionados com eles quanto nesse último ano. Eles esconderam o favoritismo pelo meu irmão por muito tempo, mas ninguém mais caía nessa. Disseram que meus pais teriam que realmente se esforçar para me tratar como filho, se quisessem voltar a fazer parte da minha vida. Depois se viraram para Dan e minha cunhada e falaram que estavam cansados das reclamações dela nas redes sociais. Pediram para ela parar, porque minha casa não vai ser a nova casa deles. Minha cunhada voltou ao velho drama, começou a chorar e a reclamar que deveria ser ela morando ali, não eu. Sentou numa cadeira, fez birra e disse que não era justo eu ter a casa só para mim, enquanto ela tem 4 filhos precisando de espaço. Disse que só queria um lugar melhor para viver e se sentir uma mãe de verdade. Eu sei que fui meio maldoso, mas apontei na frente de todos que ela não é uma boa mãe, porque deixa minha mãe fazer quase tudo pelas crianças enquanto ela só fica sentada, mexendo no celular, bebendo ou gastando o dinheiro do Dan. E ainda tem coragem de reclamar. Até brinquei dizendo que me surpreende o bebê dela não ficar tonto de tanto álcool que ela toma. Admito que peguei pesado e algumas pessoas me olharam torto. Minha cunhada quis saber se eu estava chamando ela de mãe ruim. Eu disse que os fatos falam por si. Se ela quer sair da casa dos meus pais, devia usar o diploma dela, arranjar um emprego e aprender a economizar. Minha mãe já cuida quase tudo dos filhos do meu irmão, então ela teria tempo quando o bebê crescesse um pouco. O filho mais velho do meu irmão, de 7 anos, veio me chutar e gritar porque eu estava gritando com a mãe dele, e dizia que eu era o vilão, que fazia ela chorar e não deixava eles morarem aqui. Meu irmão pegou o filho e afastou, mas todos os outros parentes intervieram, e a situação virou quase uma intervenção familiar contra minha cunhada e meu irmão. Ela chorava, o bebê chorava, as crianças choravam. Até o Dan quase chorou com tanta bronca. Ele ficou sentado no puff da porta, sem conseguir encarar ninguém. Não disse uma palavra para mim. Com a casa cheia de gente pronta para julgar, ele nem tentou bancar o filho de ouro. Aposto que, se não fossem todos ali, ele tentaria me dar ordens de novo para tentar tomar minha casa. Mas ele e meus pais já tinham sido tão humilhados que a máscara caiu de vez para a família inteira. Logo depois, meus pais, meu irmão e minha cunhada foram embora, derrotados. A festa continuou e ninguém tocou no assunto pelo resto da noite. Como a maioria dos adultos tinha bebido, todos dormiram lá em casa mesmo. Até deixei alguns ficarem no trailer para caber todo mundo. Admito, o trailer serve bem como casa de hóspedes. Os parentes até pediram para conhecer ele antes. Disseram que não acreditavam que eu tinha vivido ali por quase 2 anos. Fizeram várias perguntas sobre como era no verão e no inverno, essas coisas. Eu fui o primeiro a acordar na manhã de Natal, preparei café fresco e remédio para dor de cabeça, por causa do ponche batizado que alguns tomaram. Fui elogiado por ser um anfitrião melhor que meus pais jamais foram. E todos combinamos de fazer isso de novo no próximo Natal. Depois do Natal, minha cunhada finalmente parou com as postagens indiretas, e até apagou as antigas. Mas, pouco depois do Ano Novo, ela fez uma nova postagem reclamando que tentou convencer meus pais a comprarem um trailer como o meu. Assim poderiam colocar no quintal e deixar Dan e a família com a casa só pra eles. Mas provar do próprio remédio nunca é bom. Meus pais recusaram com veemência. Ninguém vai tirar eles da própria casa, muito menos do quarto principal. O post ficou no ar só uns 2 dias antes de ela apagar, e desde então quase não posta mais nada. Ela adora reclamar, mas se ninguém presta atenção, adianta o quê? Acho que ela percebeu que não adianta mais fazer drama se ninguém escuta. E Dan não vai conseguir sair da casa dos meus pais só com o salário dele tão cedo. Se eles tiverem mais um filho nos próximos anos, não vou me surpreender. Desde então as coisas se acalmaram pra mim. Até comecei a chamar amigos para jogar pôquer em casa. Sou péssimo no jogo porque nunca lembro as regras, mas e daí? A gente bebe cerveja, come besteira e se diverte como pode.
igual bando de adultos despreocupados querendo dar risada. Pedimos um monte de Whopper no Burger King e fizemos a noite do jeito mais divertido possível. Quem sabe no verão eu não tento sair com alguém? Não estou ficando mais novo. Torçam por mim. O trailer agora só fica parado no quintal. Admito que às vezes vou lá só para matar a saudade. Afinal, morei 2 anos ali. É quase uma segunda casa. Talvez um dia eu use ele para acampar de verdade, como deveria ser. Nunca acampei. Meus pais achavam perda de tempo. Então seria uma experiência completamente nova. E assim termina o que aconteceu. Meus pais, irmão e cunhada estão mantendo distância. Aliás, voltaram a fingir que não existo, como faziam antes de eu comprar a casa. E não me incomoda nem um pouco. Até prefiro assim. Mas sei que uma hora eles vão tentar alguma coisa de novo. Só fico curioso para saber qual vai ser a próxima. Se acontecer algo parecido, volto a postar por aqui, se a conta ainda estiver ativa. Parte 4 do post. Isso não vai surpreender algumas pessoas que comentaram nos meus relatos anteriores, porque meus pais fizeram exatamente o que disseram que fariam. Tentaram conseguir meu dinheiro ou minha assinatura. Eu já esperava aquelas frases clássicas de gente egoísta dizendo que eu devia algo para eles, ou jogando aquela conversa de dividir a riqueza. Mas isso era só minha imaginação indo longe demais. O que aconteceu foi parecido com isso, mas bem mais leve, por assim dizer. Eles parecem ter aprendido a não me forçar tanto agora, e tentaram mais apelar para a pena. Tudo começou quando meus pais entraram em contato comigo pelas redes sociais e pediram para marcar um encontro em um lugar público de minha escolha. Parecia uma armadilha, mas não fiquei com medo. Na verdade, achei engraçado. Eles sabem que não podem mais tentar me manipular, então só fiquei curioso para saber o que queriam dessa vez. Escolhi um restaurante local, que pode ou não ter Olive e Garden no nome, e nos encontramos lá. O Dan estava junto, mas ficou a maior parte do tempo calado. Trocamos cumprimentos constrangidos, pedimos umas bebidas e fomos direto ao assunto. Meus pais me imploraram para ajudar o Dan a conseguir um apartamento próprio, para ele finalmente sair da casa deles. Pelo jeito, o crédito do Dan está péssimo. Por que será, né? Talvez porque a esposa dele vive gastando além da conta. Pediram para eu ajudar, seja dando dinheiro, seja sendo fiador do apartamento e ajudando a pagar o aluguel. Simplesmente disse não para as 2 opções. Aí o Dan se irritou e gritou comigo, dizendo que eu tenho muito, que não tenho família para sustentar como ele, e que eu devia ajudar já que sou solteiro. Eu ri e perguntei onde eles estavam quando eu precisei de ajuda. Ah, lembrei. Estavam me apontando o dedo e rindo porque eu estava morando num trailer. Ou então, voltando para a infância, seria ótimo relembrar essas histórias ali com tanta gente ouvindo. Minha mãe pegou minha mão e implorou para eu não falar daquilo. Meu pai e Dan desviaram o olhar e não disseram nada. Com certeza queriam falar o que sempre falaram antes, mas ficaram quietos. Perguntei se eles achavam que eu era rico, e a expressão deles já disse tudo. Quando expliquei que não tenho tanto dinheiro assim, ficaram boquiabertos. Detalhei quanto precisei economizar para dar entrada na casa, como vivi e trabalhei feito louco para juntar esse dinheiro em pouco tempo, e como gastei quase tudo nessa entrada. Ainda estou me recuperando financeiramente. Eu até consigo guardar um pouco todo mês, mas a maior parte vai para a poupança. Perguntei quanto o Dan ganhava por ano, e quando ele respondeu, mostrei que era até um pouco mais do que eu. Depois, fiz umas contas rápidas na frente dos meus pais, mostrando que cerca de 70% da minha renda vai para a hipoteca, seguro, gasolina, internet, telefone, comida e outras contas. Sobra uns 30% no máximo para economizar, e eu preciso dessa reserva para qualquer emergência. Meu caminhão é dos anos 90. Se quebrar, preciso ter como consertar ou trocar. Fora despesas inesperadas. Conserto da casa, médicos, impostos, advogado, enfim, qualquer coisa que apareça de surpresa. Ou seja, não tenho como ajudar o Dan. E também me recuso a ser fiador, porque acabaria tendo que pagar por qualquer dívida que ele não cobrisse. Apontei que provavelmente é por isso que meus próprios pais não foram fiadores do Dan antes. Minha mãe, claro, começou a chorar de novo. Eu estava um passo à frente deles o tempo todo. Não sou caixa eletrônico nem bobo, e deixei isso bem claro na cara deles. Achei que meu pai fosse se irritar, como sempre fez quando eu não mimava meu irmão. Mas, dessa vez, ele simplesmente não reagiu. Conheço esse homem por explodir por qualquer coisa, mas agora não mostrou nenhum sinal de raiva. O único jeito de descrever a expressão dele era de arrependimento e derrota. Talvez se arrependendo de ter sido um pai ruim, ou, quem sabe, só porque percebeu que não pode mais me controlar. Vai saber. De qualquer forma, meus pais não tinham argumento e eu não ia dar dinheiro nenhum.
Dan se levantou dizendo que estavam perdendo tempo e foi embora. Minha mãe tentou justificar, mas Dan já tinha saído. Só para ser educado, ofereci de pagar uma rodada de sopa e salada ilimitadas para todos. Acho que eles não recusaram comida de graça, já que só tinham pedido bebidas. Fiz questão de falar de qualquer coisa menos dinheiro. Dan ficou quieto, comendo ou mexendo no celular. Meus pais conversaram, meio sem graça. Falaram que entraram para uma igreja cristã local e que já estão frequentando há 2 semanas. Eu disse, que bom. E claro, tentaram me convidar. Só disse que não. E eles foram inteligentes o bastante para não insistir. Quando a refeição terminou, Dan deixou $10 de gorjeta na mesa e saiu sem dizer uma palavra para ninguém. Minha mãe desculpou o comportamento dele e fomos embora. Foi isso. Nem teve tanto drama quanto imaginei. Mas, sinceramente, está muito melhor assim do que já foi um dia. Quanto à minha cunhada, ela segue reclamando das redes sociais sobre meus pais. Não parece gostar nada de não ser mais a rainha da casa deles. Acho que a negatividade dela está finalmente afetando meus pais. Por que mais estariam tão desesperados tentando pedir ajuda para mim? Minha cunhada até quer que meus pais morem num trailer como eu tive que morar, para liberar espaço na casa para ela e o Dan. E só ouve não toda vez. Ela parece atrair gente do mesmo tipo, porque de vez em quando recebo mensagens de desconhecidos brigando comigo por não ceder minha casa para ela. Não perco tempo discutindo, só bloqueio e sigo em frente. Teve um troll insistente que conseguiu meu número e ligava de número diferente cada vez. Acho que era o mesmo que ligou dizendo que eu devia abrir mão da casa para o homem de família. Mas não dou a mínima. As ligações diminuíram, talvez tenham parado. Deixei claro para essa pessoa que estava só me divertindo com a insistência. A última ligação foi no início do mês. Desde então, está tudo em silêncio. Atualização 1. Achei que esperaria uns 6 meses ou mais depois dos posts originais para atualizar todo mundo, mas acabou demorando mais do que isso. Sim, as coisas deram ruim de novo. Mas não exatamente para mim. Eu estou praticamente bem, quase sem nenhum problema desde o último Natal, tirando aquela vez em que meus pais e Dan vieram me pedir dinheiro, como contei no último post, e uma situação mais recente com minha cunhada, sobre a qual vou falar aqui. Comprei algumas câmeras para minha casa, incluindo uma campainha inteligente na porta da frente. Não contei para a família sobre isso, só por precaução, mas até agora ninguém tentou invadir nada. Acho que, depois de eu ter exposto todo mundo publicamente, eles ficaram assustados e resolveram me deixar em paz, pelo menos na maior parte do tempo. Comecei a alugar 2 quartos da minha casa, um para um amigo próximo e outro para um amigo desse amigo. Os 2 são ótimos inquilinos, respeitam meu espaço, cada um tem uma geladeira pequena no próprio quarto e praticamente não usam a geladeira principal. O preço que ofereci no aluguel era bom demais para eles recusarem. Isso aumentou muito minha renda mensal. E mesmo descontando impostos, consigo guardar um dinheiro considerável todo mês, já que o aluguel cobre boa parte do financiamento da casa. Aposto que muita gente está curiosa para saber como meus pais, meu irmão e minha cunhada reagiram ao saber que aluguei os quartos para amigos. A resposta: eles não gostaram nem um pouco. Meu pai e Dan não se meteram muito, mas minha cunhada surtou, o que fez minha mãe vir até mim chorando, perguntando como eu pude alugar os quartos para meus amigos em vez de para o Dan e a família dele. Tivemos uma discussão, na qual eu deixei claro que, primeiro, eles tentaram invadir minha casa antes para tentar roubá-la de mim. E ninguém em sã consciência deixaria uma pessoa dessas morar junto. Além disso, não há espaço suficiente para mim, Dan e a família inteira dele. Jamais dividiria a casa com eles de qualquer forma. São 3 quartos e a casa é pré-fabricada. Eu fico com a suíte. Sobrariam só 2 quartos pequenos para Dan, minha cunhada e 4 crianças. Sem falar que eles iam me enlouquecer. E minha cunhada sabe muito bem que não posso conviver com ela porque ela vive me provocando de propósito. Todos eles me humilharam quando eu estava sem teto. Sem contar que os inquilinos atuais são solteiros da minha idade e nos damos bem. Minha mãe ainda tentou inventar desculpas chorando, mas acabou admitindo que era só desespero mesmo. Edith. Meus pais só descobriram sobre o aluguel porque minha cunhada basicamente ficou me vigiando e contou para eles. Aí minha mãe veio aqui reclamar. Depois disso, meus pais não me incomodaram mais por causa da casa. Para mim está tudo certo, mas para meus pais e o Dan, nem tanto. Descobri que minha cunhada é uma pessoa ainda pior do que eu imaginava. Eu já sabia que ela era manipuladora e fazia drama para tudo, mas ela conseguiu se superar. Porque o filho mais novo do Dan não era dele. Isso mesmo. Ela teve um caso. Pensando bem,
Nem é tão surpreendente assim, e algumas pessoas aqui já tinham suspeitado disso meses atrás. Depois que isso veio à tona, minha cunhada foi expulsa da família. O Dan terminou o divórcio recentemente. E ainda bem que onde moramos, o divórcio com culpa é permitido. Ele até conseguiu tirar o nome dele da certidão de nascimento do bebê mais novo, e ganhou. Basicamente, depois daquele episódio em que meus pais tentaram me obrigar a entregar minha casa para o Dan, as coisas ficaram bem caóticas lá na casa deles. Minha cunhada me culpou muito por tudo. Achava que eu era milionário, que tinha ganhado na loteria e que eu devia dividir minha fortuna. Foi ideia dela eles irem na minha festa de Natal para tentarem ganhar minha simpatia e, quem sabe, pedir dinheiro depois. Também foi ideia dela fazer meus pais e o Dan me pedirem dinheiro para um apartamento. Então imagina o choque quando o Dan e meus pais contaram para ela como realmente estava a minha vida financeira. Durante muito tempo, ela influenciou o Dan e meus pais, alimentando o ego de todos. Por isso, a culpa caiu em mim, até o dia do escândalo na frente da polícia, quando tentaram tomar minha casa. Ali foi o início da queda da minha cunhada. Meus pais e Dan estavam receosos de aparecer na festa de Natal depois do que eu tinha exposto, mas ela insistiu para eles levarem uns presentinhos baratos e aparecerem de surpresa, achando que eu nunca teria coragem de expulsar todos depois de estarem lá dentro. Se deu muito mal. O plano genial dela deu super errado, e com o apoio de todos os meus convidados, mandei todo mundo embora. O plano dela não só falhou, como só piorou a reputação dos meus pais. Acho que ouvir poucas e boas da família na minha festa não só destruiu ainda mais a imagem dos meus pais, como foi o primeiro alerta real para que parassem de ouvir minha cunhada. Como falei antes, meus pais resolveram voltar para a igreja. Talvez porque ano passado eu disse que eles provavelmente iriam para o inferno por tudo que fizeram. Não sei se foi exatamente por isso, mas seria meio satisfatório se fosse. Meus pais não pisavam numa igreja havia 2 décadas. Acho até uma boa eles tentarem mudar, mas precisam entender que ir à igreja não apaga todo o passado. Ainda assim, tenho uma pontinha de esperança de que estejam tentando, porque vieram até minha casa, sem o Dan, pedir desculpa pessoalmente depois de verem um vídeo animado contando meus 3 primeiros posts. Sim, eles sabem dessa conta do Reddit há muito tempo e estão cientes de tudo que contei. Não gostaram nada, claro, mas acho que todos aqui merecem uma atualização, já que tudo é anônimo. Para meus pais e Dan, verem um vídeo animado com as próprias atitudes foi um choque de realidade. Eles vieram pedir desculpas depois. Nunca tinha visto meu pai se desculpar assim com ninguém, e o homem não é bom ator. Então parecia mesmo sincero. Eles admitiram tudo o que fizeram, reconheceram que não existe desculpa para nada daquilo. Se chamaram de narcisistas e confessaram que erraram muito comigo. Depois jogaram a culpa de quase tudo na minha cunhada, mas, convenhamos, ela realmente era culpada. Meus pais têm feito terapia há um tempo, até ofereceram terapia familiar, mas recusei. Não estou pronto para isso ainda. Dan só foi se desculpar comigo bem depois, mas toda vez que tocava no passado, ele parecia profundamente arrependido. Enquanto isso, o casamento do Dan e da minha cunhada desabou. E não foi pouco, foi um colapso completo. Sem mim como bode expiatório ou fonte de dinheiro, e depois de toda a humilhação pública nas redes sociais, nos meus relatos e no vídeo animado, minha cunhada finalmente mostrou tanto do próprio veneno que Dan e meus pais perceberam quem ela era de verdade. Eles negavam tudo, mas a personalidade tóxica dela era mais forte. Eu mesmo já imaginei 1000 piadas, tipo duelo de sabres de luz, ela vestida de vilã de filme brega. Mas nem vale a pena gastar energia com isso. Como era de se esperar, ela continuou procurando outros jeitos de conseguir o que queria. Vivia mostrando anúncios de trailers e motorhomes usados para tentar convencer meus pais a comprar um para eles irem morar. E assim ela e Dan ficariam com a casa principal. Ficava insistindo, mesmo ouvindo não o tempo todo. Até falou que meus pais deviam comprar um motorhome e viver na estrada igual gente normal da idade deles. Ridículo até para ela. Meus pais sugeriram que ela e Dan é que podiam comprar um trailer e ir viver por conta própria. Ela dizia que não precisava porque era a mãe, como se isso desse autoridade sobre todo mundo. Mandava e desmandava na casa dos outros, só porque tinha filhos. Quando não conseguiu o que queria, minha cunhada pegou o bebê e sumiu de casa por alguns dias. Todo mundo sabia que ela estava bem porque o celular funcionava e ela respondia mensagens, sempre de forma curta e passiva-agressiva. Quando voltou, estava ainda mais amarga porque ninguém cedeu às exigências dela. Também se recusou a ir para a igreja. O Dan passou a ir com meus pais e levava as crianças, menos o bebê, já que ela não deixava. Eu mesmo não frequento igreja. Acredito em Deus,
mas nunca gostei de igreja, e nunca me fez bem na infância. Só para todo mundo entender, grande parte dessas informações veio do Dan e dos meus pais. Então estou apenas contando o que sei. A coisa desandou de vez quando, em março, Dan finalmente confrontou a esposa e a acusou de traição. Isso chocou todo mundo porque achávamos que ele era totalmente submisso a ela. Mas não, ele não é mais assim. Vocês sabem como ele me tratava quando estava do meu lado ruim. Pois é, a esposa sentiu esse mesmo desprezo. Dan começou a ligar os pontos sobre as mentiras dela depois que finalmente resolveu encarar a realidade e fez exames de DNA em segredo com todos os filhos. 3 deles são realmente dele. Mas o mais novo, o bebê, não era. Só para deixar claro, eu e Dan temos cabelo bem escuro, quase preto, igual aos nossos pais. A esposa dele também tem cabelo escuro e liso, mas o bebê tinha cabelo mais claro e meio cacheado. No começo, Dan achou que era por causa da idade. A esposa sempre dizia que o cabelo escureceria com o tempo, mas isso nunca aconteceu. Acho que esse foi o maior sinal para o Dan. Ele confrontou a esposa com o resultado do DNA na frente dos nossos pais, e ela desabou, chorando e dizendo que foi um erro. Minha cunhada usou todas as táticas possíveis. Negou, tentou enrolar, fingiu ser vítima. Mas o Dan não caiu em nenhuma. Ele foi além do que eu imaginava. Reuniu provas do caso usando registros telefônicos, mensagens do celular dela, extratos bancários e o exame de DNA. Ele até identificou o homem com quem ela traiu, provavelmente o pai do bebê, porque tem o cabelo bem mais claro e cacheado. As provas eram tão óbvias que o Dan disse que ela nem era boa em esconder o caso. Foi fácil descobrir tudo depois que ele começou a investigar. Meus pais exigiram que minha cunhada saísse de casa imediatamente. Foi aí que ela perdeu completamente o controle. Primeiro gritou muito, mas logo ficou agressiva fisicamente. Minha mãe teve que chamar a polícia. Sim, minha cunhada acabou presa. Ela arranhou o Dan e meu pai bastante com aquelas unhas postiças enormes, e acabou machucando o filho mais velho no meio da confusão. Bateu nele forte o suficiente para deixar um olho roxo e sangramento no nariz quando o menino tentou intervir. O Dan foi esperto e deixou o celular gravando tudo na hora do confronto. Então a polícia teve tudo o que precisava para prendê-la por agressão. Os pais dela tiveram que vir para pagar a fiança, e depois voltaram para buscar o bebê, as coisas dela e o carro. Poucos dias depois de sair da cadeia, minha cunhada apareceu na minha casa, já que aparentemente eu era o próximo da lista de desafetos. Assim que abri a porta, ela começou a gritar, falando coisas sem sentido e me acusando por postar sobre a família no Reddit. Disse que eu era o culpado por tudo de ruim que aconteceu com ela. Eu fiquei com a impressão de que ela não estava só alterada emocionalmente, mas talvez sob efeito de alguma coisa, porque estava ainda mais descontrolada do que o normal e com um olhar estranho. Ela dizia que mães com filhos pequenos são as pessoas mais importantes do mundo e que ceder minha casa não seria pedir demais. Que sustentar a família era o mínimo que eu poderia ter feito, e que se eu tivesse ajudado, a família dela ainda estaria junta. Quando tentei falar enquanto ela despejava tudo aquilo, ela tentou me empurrar e cobrir minha boca, ameaçando me arranhar. Isso, claro, não colou comigo. Não sou do tipo que aceita ameaça calado, e avisei que chamaria a polícia se ela não tirasse as mãos de mim naquele exato momento. Também avisei que estava tudo registrado pela câmera da porta. No momento em que ouviu câmera, ela entrou em pânico. Acabei falando umas verdades na cara dela até ela recuar da varanda. Falei que era muita cara de pau me chamar de egoísta, sendo que ela era exatamente assim. Não trabalhou por nada do que tem, traiu o marido e engravidou do amante. Fez minha mãe cuidar dos filhos dela, gastou todo o dinheiro do Dan e ainda se achou no direito de tentar tomar minha casa. Falei que ela era egoísta ao extremo, cega de tanto narcisismo e que parasse de me culpar pelos próprios erros e nunca mais aparecesse na minha casa. Ouvir tudo isso foi suficiente. Ela correu para o carro e saiu acelerando. Esse foi o limite para mim. Agora que estava separada do Dan, fui até a delegacia e registrei queixa formal contra ela por assédio e pela agressão do ano passado. E o fato de ter colocado as mãos em mim na porta de casa só reforçou o caso. A polícia ficou com todo o registro e entreguei as cópias do vídeo para o advogado do Dan no divórcio. Sim, pedi e consegui facilmente uma medida protetiva contra ela. Ficou óbvio para todos que ela não estava bem. Desde então, não vi mais nenhum post dela sobre mim, mas provavelmente porque ela deixou o perfil fechado. Espero que essa mania de me culpar já tenha passado. De todo jeito, ela me deixou em paz. Durante o divórcio, minha cunhada continuou com o amante. Até então eu nem sabia que tipo de pessoa ele era, mas alguém que se envolve com uma pessoa casada e ainda tem filho com ela, não pode ser lá muito confiável.
Quando o divórcio começou, minha cunhada admitiu que o Dan não era mais homem suficiente para ela, já que ele não podia bancar o padrão de vida que ela queria. Ela realmente se achava no direito de ser tratada como esposa troféu, merecedora de alguém rico. O Dan, por sua vez, caiu na risada e jogou na cara dela todos os defeitos, dizendo que ela estava longe de ser tudo isso. Ela saiu humilhada, feito uma criança birrenta. Como precisou voltar a morar com os pais, minha cunhada foi obrigada a trabalhar no negócio da família porque o Dan não dava mais acesso às contas dele. Ela já tinha estourado todos os cartões de crédito que ele dava. Ela reclamava muito de ter que trabalhar para os pais, mesmo com diploma universitário. Mas acho que só eles aceitariam contratar alguém com ficha suja e quase 10 anos sem trabalhar. Ouvi dizer pelo Dan que até os pais dela ficaram decepcionados, mas pode ser só boato, talvez sejam tão complicados quanto ela. De qualquer forma, o caos do divórcio só aumentou depois que tudo começou. Minha cunhada não saiu ganhando muita coisa, especialmente porque traiu, machucou fisicamente o sogro, o marido e o filho mais velho, e porque moramos em um estado em que quem erra mais perde mais. Então ela deu adeus a qualquer chance de conseguir o que queria. No próximo post conto em detalhes como terminou tudo. Aqui está o que eu sei sobre o divórcio do meu irmão Dan. O advogado do Dan fez de tudo para acelerar o processo de divórcio o máximo possível, mas isso custou caro. Não sei os detalhes exatos ou quanto foi gasto, ninguém nunca me contou. Já minha ex-cunhada ficou encurralada financeiramente de um jeito sério. E você sabe o que acontece quando um animal é encurralado. Ele reage. Ela tentou lutar, mas a lei não estava do lado dela, nem as finanças, que só diminuíam. Os pais dela tiveram que pagar um advogado para ela, e nem era um dos bons. Para completar, ela ainda levou o amante para o tribunal para testemunhar a favor dela. O sujeito era um verdadeiro personagem, cheio de conversa fiada e sorriso sedutor, tentando convencer todo mundo de que a ex-cunhada foi vítima de um marido incompetente e por isso procurou outro homem. Ele dizia que estava pronto para assumir o filho que teve com ela, mas que ela ainda precisaria da pensão do Dan para se sustentar e cuidar da criança. Ele alegou que, como o Dan ainda estava na certidão de nascimento do bebê, teria obrigação de pagar pensão. Dan disse que o cara usava palavras difíceis e o sorriso, mas que parecia mais um bobo metido a esperto. E vindo do Dan, isso é dizer muito. O juiz, claro, não se deixou enganar e falou na cara do sujeito que era hipocrisia dizer que queria assumir a criança enquanto pedia dinheiro justamente do cara cuja família ele ajudou a destruir. Isso calou o sujeito rapidinho. Dan também estava preparado para processar o amante da esposa por alienação de afeto. Mas isso não foi pra frente, provavelmente porque o Dan teria que provar o quanto ela o amava antes do caso. Mas depois que a máscara caiu e vimos quem ela era de verdade, nem sabemos se ela realmente amou o Dan algum dia, ou só gostava de ter alguém pra bancá-la. Alguém comentou aqui que talvez ela só engravidava pra evitar trabalhar, e acho que faz sentido. De qualquer jeito, minha ex-cunhada tentou enrolar o divórcio, mas o advogado do Dan e o juiz não deixaram. Dan deu sorte de pegar um dos juízes mais duros e antipáticos com casos de traição do Estado. E todas as provas que reunimos sobre ela facilitaram tudo, impedindo qualquer jogada de vítima. Então, sem conseguir manter o teatrinho, ela mostrou quem realmente era. O tribunal tinha acesso a todos os registros do Dan e meus, boletins de ocorrência, fotos e gravações que comprovavam o comportamento abusivo dela. Era uma montanha de provas impossível de superar. Ela tentou resistir, mas foi como tentar desafiar uma avalanche. No fim, ela fez um acordo para encerrar tudo rápido. Dan ficou com 3/4 das dívidas do cartão de crédito, tirou o nome da certidão do bebê do caso, e minha ex-cunhada saiu com apenas a guarda compartilhada dos filhos, sem pensão alimentícia e sem a maioria das dívidas que ela mesma acumulou. Como agora ela está legalmente registrada como funcionária dos pais, pelo menos tem uma renda para começar a pagar o que deve. Ela pode ver as outras crianças quase sempre que quiser e pode levá-las nos fins de semana. Mas por algum motivo, ela mal tenta ver os filhos. Levou eles para comer fast food algumas vezes, mas nunca chegou a levar para casa dela. As crianças voltaram para a escola, então as oportunidades diminuíram ainda mais. Você pensaria que os pais dela iriam querer ver os netos, mas não procuram o Dan nem para perguntar. Na verdade, eles mal viam os netos antes disso. Agora provavelmente não vão querer nem saber. Será que não gostam de crianças? Nem o Dan sabe. Ele sempre disse que os sogros eram indiferentes a ele. Quanto ao Dan, ele realmente amava a esposa. Então, a traição destruiu ele. Volta pra noite do confronto. Ele apareceu na minha casa, meio tonto, com uma garrafa de uísque e o rosto todo arranhado.
cheio de curativos. Não vou dizer que ele já estava bêbado, mas me assustei ao vê-lo daquele jeito e ainda dei uma bronca por ele dirigir daquele estado. Mas para ele, aquilo nem era o pior. O que mais doía era a traição daquela mulher que ia virar ex. Ficamos algumas horas conversando no meu camper para não incomodar meus inquilinos. O Dan tomou o uísque direto da garrafa, chorando, se chamando de idiota e dizendo que se arrepende de ter casado com ela. Agora, toda vez que se refere a ex, ele só chama de aquela praga. Pois é, esse virou o apelido dela. Engraçado que essa noite acabou sendo o momento de mais proximidade entre eu e o Dan em 15 anos. Não foi exatamente um pedido de desculpa, mas ele se chamou de péssimo ser humano, com gosto duvidoso para mulher, e disse que pelo menos eu nunca cometi os mesmos erros. Apesar de tudo que já fez comigo, ele ainda é meu irmão mais novo. Não quis arriscar ele dirigindo daquele jeito. Então peguei as chaves dele e mandei dormir no meu camper. Afinal, meus quartos estavam ocupados. Não confiava nele para deixar dormir dentro da casa, mas também não ia largar ele no mundo. Melhor dormir no camper. Ficamos jogando, assistindo filme num DVD portátil e jogando Uno e Batalha Naval. Isso ajudou a distrair o Dan até ele aceitar deitar para dormir, depois de quase acabar com a garrafa. Ele vomitou boa parte num balde mesmo, mas não reclamou de dormir no camper. Achou até bacana. Ele ficou curioso para saber como aguentei morar ali tanto tempo, e contei tudo, só para passar o tempo. Precisei dormir cedo porque ia trabalhar, então deixei ele lá com o DVD portátil. Antes de sair pro trabalho de manhã, passei lá, vi ele dormindo, deixei uma garrafinha de água, ibuprofeno, um energético, as chaves do carro e um bilhete explicando para sair pelo portão dos fundos. Ele foi embora sem problemas por volta das 13h30. Cerca de um mês depois que aquela praga saiu de casa, Dan veio me pedir para emprestar o camper. Acho que ele achou mais confortável do que imaginei quando dormiu lá. Ele admitiu que só não pediu antes por orgulho. Com a ex fora de casa, ele decidiu dar o quarto dele pro filho mais velho, que agora tem 8 anos. Até então, os 3 filhos dividiam um quarto, com uma cortina separando a área do menino, mas ele vivia dormindo no sofá para evitar as irmãs. Dá pra ver que o garoto precisava muito de privacidade. Acho que o Dan finalmente fez a coisa certa como pai e veio me pedir o camper para dar um espaço pro filho. Se pudesse, teria comprado um só pra ele, e disse isso. Eu mesmo nunca cheguei a usar o camper para acampar de verdade, mas acabei emprestando. Era por uma boa causa. Ele prometeu que um dia compraria o dele. Não pedi aluguel pelo camper. O Dan já está atolado em dívidas por causa do divórcio. Aprendi que, ultimamente, consigo melhores resultados na família sem ser rancoroso. Levei o camper até o quintal dos meus pais. Meu pai instalou um disjuntor de 30 amperes para garantir energia para aquecimento e ar-condicionado. Sinto falta do camper. Depois de tudo que vivi ali, ele meio que faz parte de mim. Mas só emprestei porque é pelos sobrinhos. São a única razão pela qual ainda faço algo por meus pais e o Dan, pois criei um vínculo com as crianças. Sei que talvez o camper nunca volte igual ou nem volte tão cedo. Mas já avisei que qualquer dano ou manutenção é responsabilidade deles. Tirei várias fotos e vídeos, por dentro e por fora, para comprovar o estado antes de sair de casa. O Dan até gravou um vídeo comigo concordando com os termos, então vale como contrato. Com o rombo financeiro do divórcio, Dan não vai conseguir casa própria tão cedo. Mas parece que não se incomoda de viver no camper, ou está fingindo bem. Acho que lembra um pouco os fortes de quintal da infância, igual eu sentia. Ele tá lá, vivendo assim agora. Ganhei respeito de muitos parentes por isso. Agora me chamam de o bom irmão que o Dan não merece. De todo modo, tirar aquela praga de cena foi um bom começo para consertar a família. Ainda não tenho muita consideração por meu irmão e meus pais pelo que fizeram comigo, mas não vou deixar as crianças sofrerem. Meus sobrinhos realmente se aproximaram de mim, ficam felizes quando apareço ou quando visitam minha casa. Até já cuidei deles algumas vezes. Sem a mãe tóxica por perto, ficaram bem mais carinhosos comigo. Agora estou aproveitando de verdade ser tio. Minha mãe ainda faz a maior parte do papel de mãe para as crianças e está fazendo de tudo para ficar de bem comigo. Meu pai vive meio derrotado perto de mim, mas no geral ou está calado ou age normalmente. Não fala muito comigo, mas já é melhor do que antes. Não vou baixar a guarda. Meus pais estão claramente mais felizes sem minha ex-cunhada. Sempre dizem que nem sabem o que viram nela. Minha mãe principalmente, porque elas disputaram o comando da casa por anos. Agora, sobre a última parte. Junto com o divórcio, Dan entrou com pedido na justiça para tirar o nome da certidão de nascimento do bebê que não era dele. Aquela praga não queria de jeito nenhum, porque isso significava que ela não teria mais direito à pensão.
mas o juiz exigiu um teste de paternidade com o suposto pai biológico. Eu até estava pronto para rir se não fosse, mas era. O advogado do Dan conversou com o da ex e ela não tinha mais como lutar. Estava sem dinheiro para brigar. Ela acabou aceitando mudar a certidão. O amante que engravidou minha ex-cunhada até assumiu a responsabilidade financeira de ser pai, mas acabou não ficando com ela. Ele procurou o Dan por meio do advogado, avisando que tinha terminado com aquela praga e que não ia mais incomodar. Olhei o perfil do cara nas redes sociais depois que o Dan me mandou e ele reclamava de agora ter que sustentar uma criança que nunca planejou e que era novo demais para isso. Gente, segundo o advogado do Dan, o cara já passou dos 40 anos. Parece mais jovem, mas está longe de ser um garoto. Pouco depois, ele fechou o perfil. Minha ex-cunhada já tinha feito isso há tempos. Então, por enquanto, não tenho mais informações. Talvez essa seja a última atualização. A ex-cunhada finalmente saiu das nossas vidas. Meus pais e o Dan estão tentando de verdade serem pessoas melhores. Eu finalmente estou feliz como tio. E minha casa continua sendo só minha. Atualização 2. Não foi surpresa nenhuma que minha ex-cunhada tenha visto meus posts no Reddit. Mas ela não pode entrar em contato comigo de jeito nenhum, a não ser por meio de advogado, por causa da medida protetiva que tenho contra ela. E sinceramente, ela provavelmente nem tem dinheiro para pagar advogado agora, já que o divórcio também acabou com as finanças dela. Então ela ficou reclamando pro Dan e exigiu que ele me pedisse para deletar minha conta do Reddit. Mas além do Dan já ter lido meus posts recentes, ele não liga mais. Ele disse que esses relatos servem de lembrança do idiota que ele costumava ser, e que não perde o sono com isso. Além do mais, eu ainda ajudei ele apesar de tudo o que já me fez. Então ele não vai se incomodar com isso. Meus pais também têm se esforçado para tratar eu e o Dan de maneira mais igualitária quando estou por perto. Meu pai ainda é um homem de poucas palavras comigo. Alguém comentou que depois de tanto tempo me tratando como o oposto do Dan, agora ele não sabe mais como se conectar comigo. E acho que é verdade. Mas eu não me importo. Prefiro do jeito que está agora. Já minha mãe desenvolveu o hábito de pedir desculpa por qualquer coisa quando estou perto. O Dan contou que ela e meu pai já levaram várias broncas da família e do terapeuta. E agora minha mãe sente que tem que se desculpar por tudo. Isso é bem diferente do que era antes. Também não cheguei a falar sobre a opinião da ex-cunhada quando o Dan pediu meu camper emprestado para que o filho pudesse ter o quarto só dele. Como uma típica pessoa que gosta de humilhar os outros, ela olhou com desprezo para ele e fez piada, dizendo que agora ele estava vivendo como um mendigo, nas palavras dela. Mas o Dan levou numa boa e perguntou se ela já tinha acabado, porque já sabia exatamente como ela ia reagir, e simplesmente não liga mais. Ela é praticamente página virada para ele, as provocações dela não o afetam mais. Depois, ele ainda apontou para ela que estava morando no camper porque estava colocando os filhos em primeiro lugar para que o filho pudesse ter o próprio quarto, coisa que a ex nunca fez, apesar de ser a mãe. Ela só usava os filhos e a gravidez para não trabalhar e para fazer chantagem emocional com todo mundo. O Dan ainda pediu para ela lembrar como estava sendo a vida dela desse jeito. Isso foi logo no início do divórcio. Dá para imaginar qual foi a reação dela. Dan disse que a ex teve um verdadeiro ataque de raiva por causa dos meus posts recentes, mas ninguém tentou me contactar pedindo para apagar nada. Então ela simplesmente vai ter que conviver com essa vergonha bem merecida. Ultimamente, ela tem tentado ser mais boazinha com o Dan. Acho que morar com os pais dela não é tão maravilhoso quanto pensava. O Dan tolera ela apenas como mãe dos filhos quando precisa ver as crianças, mas nada além disso. Ele nunca vai voltar atrás. Já disse pra mim que nunca mais vai conseguir olhar pra ela como antes, que só de pensar nela já perde qualquer sentimento. Ou seja, ex-cunhada não tem nenhuma chance de reconciliação. Não tenho nenhuma novidade sobre o parceiro do caso da ex-cunhada. As redes sociais dele continuam fechadas, assim como as dela. E é provável que continue assim enquanto houver risco de eu acabar vendo alguma coisa. Atualização 3. Isso aconteceu no meio da noite, ou bem no comecinho da manhã do dia 1º. Eu suspeito que tenha sido minha ex-cunhada. Mas a pessoa que as câmeras gravaram estava usando várias camadas de roupas de moletom pesado, com o rosto todo coberto e óculos grandes escondendo os olhos. Não dava pra saber se era homem ou mulher. Veio a pé também, então nem dava pra identificar um carro. Pela altura, parecia ser a ex-cunhada, mas isso não serve de prova por si só. Se foi ela, sabia das minhas câmeras, então cobrir o rosto e o corpo todo pra uma vingancinha com ovos foi provavelmente a coisa mais esperta que ela fez em anos. Finalmente colocou o diploma pra funcionar, jogando ovos num caminhão velho todo surrado. A pessoa chegou por volta das 3 da manhã.
Eu estava dormindo profundamente e não ouvi nada. Quem quer que fosse, jogou rapidamente cerca de uma dúzia de ovos em cima do meu caminhão e foi embora logo em seguida. Não tentou causar mais danos e sumiu no instante em que o último ovo foi jogado. Só vi a bagunça quando fui sair para o trabalho de manhã. No intervalo do almoço, passei o caminhão no lava-jato da cidade, o que tirou a maior parte dos ovos. Depois do trabalho, ainda precisei esfregar mais um pouco. Ovo não faz nada bem para pintura, mas o caminhão já é dos anos 90 e tá longe de estar em estado de novo mesmo. Eu tirei fotos e fiz um boletim de ocorrência, anexando o vídeo das câmeras como evidência. Até agora, nada aconteceu. Não teve nenhum dano além do meu leve aborrecimento e dos $15 gastos no lava-jato. Se foi mesmo minha ex-cunhada, pelo menos ela foi inteligente o bastante para só jogar ovos e não riscar a lataria ou furar meus pneus. Aí o seguro nem precisaria ser acionado. Acho que não vai dar em nada, já que os policiais meio que trataram tudo como uma pegadinha de adolescente. Entendo. Eles provavelmente estão sobrecarregados. Mas pelo menos o registro garante um histórico, caso algo aconteça de novo. Esperei até agora para postar porque queria ver se teria mais alguma novidade. Mas não. Tudo voltou ao silêncio de sempre. Se alguém tiver algum conselho, aceito sugestões. Vai que acontece de novo. Edit. Perguntei para algumas pessoas da rua se as câmeras delas não teriam flagrado quem jogou ovos no meu carro. As respostas variaram de "aqui não tem câmera" até "foi Halloween, gente, faz essas besteiras, esquece isso". Uns poucos tentaram ajudar, mas falaram que demorei muito para pedir, e as gravações já tinham sido apagadas automaticamente. Ou seja, quem fez a bagunça saiu ileso. Se foi mesmo minha ex-cunhada, imagino que ela deve ter andado quase 1 quilômetro de moletom só para não aparecer com o carro nas câmeras. Não duvido nada que ela tenha se perguntado se valeu o esforço. Fazer o quê? Vou só esperar para ver se a pessoa volta no ano que vem. De qualquer forma, imprimi algumas fotos do jogador de ovos e até preguei algumas nos postes da rua. Pelo menos agora o pessoal do bairro ficou sabendo. Os inquilinos que alugam 2 quartos da minha casa ficaram de fora dessa história. E, sinceramente, não os culpo. Não é problema deles. Última atualização postada. Para começar, voltei aqui depois de todo esse tempo e encontrei 500 mensagens na minha caixa de entrada e 130 DMs não respondidas. Por favor, não me mandem mais mensagens privadas. São muitas para responder. Então, se você me mandou mensagem e eu cliquei em ignorar, desculpa, não foi nada pessoal. Só fiquei sobrecarregado e não consegui dar conta de responder tanta gente. Mas não foi isso que me trouxe de volta ao Reddit. Eu tinha decidido ficar longe pelo menos 1 ano porque meus posts não estavam exatamente ajudando o clima familiar, então fiquei sem entrar por bastante tempo. Só que outro dia, meu irmão Dan encontrou um vídeo que era assustadoramente parecido com o meu caso em vários detalhes. Só que, ao invés de uma cunhada, era sobre uma irmã gêmea. Mas a história tinha praticamente tudo igual. Pais narcisistas e autoritários, protagonista maltratado a vida toda e depois jogado na rua, irmão favorito, favoritismo escondido da família durante a infância, irmã de 20 e poucos anos com 3 filhos e grávida do 4º, filho mais velho agredindo o OP e o ponto alto. Eles tentam roubar a casa do OP arrombando enquanto ele estava fora. Muita coisa era praticamente idêntica. Até frases como "aguenta firme" e "minha casa não está à venda" apareceram no vídeo. Meus pais e meu irmão ficaram bem irritados, e eu também não fiquei nada feliz de ver esse vídeo. A gente estava se esforçando muito para superar toda a dinâmica ruim que a ex-cunhada trouxe para nossa família. Você pode imaginar que não foi fácil deixar as mágoas de lado. Mas em 1 ano meus pais e Dan melhoraram mais do que eu tinha visto em toda a minha vida antes disso. E eu amo meus sobrinhos de verdade. Então, quem escreveu aquela história copiada, parabéns. Você acabou de jogar minha família inteira de volta para terapia. E sim, minha família sabe que estou fazendo esse post. Agora que já desabafei, aqui vai o que espero ser minha atualização final. Sobre o título, tive alguns pessimistas antes, mas Dan cumpriu a palavra. Ele devolveu meu trailer faz alguns meses e estava em ótimo estado. Dan cuidou bem dele e fez uma limpeza geral antes de devolver. Ele e nosso pai até vedaram o teto do trailer enquanto estava com eles. Por dentro, estava igualzinho a quando eu morava lá. Só que voltou cheirando a pinho. Teve um pequeno drama enquanto Dan morava no trailer, com uma vizinha de trás. Não sei se chega a ser uma Karen, mas estava quase lá. Ela começou a gritar com eles por cima da cerca por causa do trailer e ameaçou chamar a polícia. Meu irmão e meu pai tiraram satisfação e explicaram que Dan estava no trailer para que o filho dele tivesse o próprio quarto. A vizinha não gostou, mas parou com as ameaças.
Depois, meu pai conversou com o marido dela e ele ficou furioso com a mulher. Ele pediu desculpas por ela e disse que Dan estava fazendo a coisa certa, cedendo o próprio quarto para o filho. O marido ainda elogiou Dan por ter expulsado a ex-cunhada, dizendo que sempre teve medo de comentar, mas que ela era realmente insuportável. Então, os vizinhos não são mais um problema. Dan e nosso pai conseguiram juntar uma grana extra e compraram um trailer um pouco maior para colocar no quintal dos meus pais. Precisamos do meu caminhão só para transportar ele, mas deu tudo certo. É o melhor que Dan consegue no momento, já que ainda tem um monte de dívidas do cartão de crédito por causa da ex. E mesmo depois de pagar, ele ainda vai ter que planejar o futuro dos filhos. Pode ser que ele more nesse trailer pelos próximos 10 anos. Mas ainda é melhor do que quando era casado. A ex-mulher dele certamente não vai contribuir para a faculdade das crianças. Talvez só pro filho do caso extraconjugal. O trailer do Dan é, admito, melhor que o meu. Mais novo, maior e tem banheiro próprio. O meu não tem. Só que Dan mal usa o banheiro. Virou quase um armário, já que vaso e chuveiro são minúsculos. Quando precisa, ele usa o banheiro da casa dos meus pais mesmo. Eu e Dan demos risada disso, zoando quem tinha a casa de roubo melhor. Ficamos nessa brincadeira saudável. Ele equipou o trailer dele com TV, streaming, videogame e DVD. Ele diz que finalmente sente que tem o próprio canto, mesmo que seja só no quintal, e tá bem mais feliz agora divorciado. Dan diz que um dia ainda compra um caminhão para poder puxar o trailer sozinho, mas por enquanto segue com a minivan por causa das crianças. Então, o trailer dele está lá bonitão no quintal, e o meu voltou pro meu próprio quintal, onde deve ficar. E não ficou parado não. Aluguei ele temporariamente para um primo que veio morar na cidade por causa de trabalho. Ele ficou só um mês, depois achou um apartamento. Fora isso, serve como casa de hóspedes quando preciso. Tem parente que prefere dormir lá em vez de hotel. Meu sobrinho já veio passar uns dias lá só por diversão também. Pra ele, o trailer é o mais perto que chegou de acampar. Pra mim também, já que comprei o trailer pra morar, não pra acampar. Quanto aos meus pais, eles fizeram terapia. Minha mãe agora toma remédio pros problemas emocionais e reconhece todos os erros do passado, assim como meu pai. Meu pai ainda é meio estranho comigo, mas está ativo na igreja e tentando ao máximo reconstruir a reputação da família. Dan diminuiu muito a bebida depois que a vida melhorou. Até começou a se exercitar e agora está em ótima forma. Inclusive disse que a ex-mulher viu a foto dele depois que ele perdeu 10 quilos e ligou para elogiar. Ele ignorou. No Natal, meus pais, irmão e sobrinhos vieram na festa de véspera aqui em casa, junto com a maior parte dos parentes do ano anterior. Não houve nenhum problema, tirando o fato de que ninguém pôde dormir nos quartos vagos porque estão alugados para inquilinos, que viajaram para ver suas próprias famílias. A festa foi ótima. Ex-cunhada não foi convidada, e mesmo se tentasse aparecer, não conseguiria, já que tenho ordem de restrição contra ela. E ela quase não procurou as outras crianças. Só viu os filhos 2 vezes por mês, quando muito. Não mandou nem presentes de Natal ou aniversário depois de ser desmascarada. No começo, as crianças ficaram chateadas, mas agora já nem ligam. Parece que ex-cunhada resolveu viver como solteira de novo, mesmo tendo bebê pequeno em casa. Não deu certo. A vida deu o troco. No ano novo, ela saiu pra festa e foi parada por um policial na volta pra casa. Acabou presa por dirigir embriagada e o carro foi apreendido. Ela ligou pro Dan pedindo ajuda pra pegar o carro antes de ir pro pátio, mas ele recusou. Não foi ajudar em nada e ela que se virasse. Dan já bebeu e dirigiu antes, então foi meio hipócrita, mas pelo que essa mulher fez com ele, não dá pra culpar. Uma amiga da ex-cunhada ligou pra xingar o Dan, dizendo que ele era péssimo. Dan perdeu a paciência e explicou tudo sobre a traição, o divórcio e como não sentia pena nenhuma dela, já que ficou com as dívidas e ela não faz nada pelas crianças. A amiga nunca mais ligou. Nem sabemos quem era, mas Dan disse que parecia uma daquelas fanáticas religiosas. Ex-cunhada foi a julgamento, se declarou culpada pela direção sob efeito de álcool. Dan soube disso porque ela ligou dizendo que por causa do processo, não poderia ver os filhos tão cedo. Ela disse que foi condenada a fazer um curso de reabilitação por 6 meses, durante o qual a carteira fica suspensa. E ela não pode beber de jeito nenhum nesse tempo, o que foi o que mais a irritou. Esses cursos pedem testes regulares de urina, e quando a pessoa recupera a carteira, ainda tem que instalar um bafômetro com câmera no carro por 1 ano. Fora o seguro, que fica caríssimo com DUI no histórico. Ex-cunhada não tá tendo vida fácil, mas não tenho pena. Não bebo e dirijo. Infelizmente é tudo que sei dela, porque ela cortou o contato com o Dan faz tempo. Talvez pare de falar de vez, só vai atrás dele quando for extremamente necessário. Não sei nada sobre os pais dela ou o bebê do caso.
Nem Dan sabe. Mas ainda tenho notícia de outro personagem. Lembram do cara do caso com ela? O Língua de Bronze? Ele abriu o perfil de novo, mas age como se ela ou o filho nem existissem. Dan tentou mandar mensagem e foi bloqueado imediatamente. Então o cara só age como se fosse superior. Enfim, ele engravidar a ex-cunhada foi o que livrou nossa família dela. Então, de certa forma, até agradecemos por isso. É tudo que tenho pra contar. E espero não precisar voltar aqui de novo. Só se meu caminhão for alvo de ovos no próximo Halloween. Esse foi o relato de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, comentar aqui embaixo e dar a sua opinião. E se puderem, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque assim vocês não perdem nenhuma história nova e ainda me ajudam a crescer aqui no YouTube. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.